Então, nós vamos começar esse estudo de 166 anos de Espiritismo, 166 anos de luz, com uma pergunta. Os mortos se comunicam com os vivos, né? E à luz da filosofia espírita, a morte, a gente sabe que é apenas a destruição do corpo somático. O ser imaterial, que é cada um de nós, em essência, prossegue vivo, atuante, com as suas características individuais, seus vícios, suas qualidades, né? Seus gostos, suas inclinações, mesmo depois da morte, entre aspas, a morte corporal, né? Então, numa outra modalidade de vida que nós vamos encontrar no plano espiritual, na nossa marcha essencial, em busca do quê? Da perfeição. E a gente lembra que nós vamos ter uma perfeição relativa, perfeita, só Deus. Então, a gente fala, será que realmente pode haver essa comunicação? Então, a pergunta se os mortos podem se comunicar com vivos, vamos responder que sim. Porque os mortos, na verdade, estão mais vivos do que nunca, né? E eles podem, sim, se conectar com os vivos, ou seja, com os homens que ainda estão presos ao fardo, né, corporal, da matéria. Então, essa comunicação se dá através do mediunismo. Mas ainda tem muita gente que pede provas, né? Quer demonstração, os postulados filosóficos ou religiosos de uma doutrina. Então, nós vamos começar a apresentar as citações bíblicas, né? E nós vamos ver que, além dos livros religiosos, com os livros religiosos, nós vamos ter uma série de comunicações mediúnicas entre os dois planos da vida. E nós vamos encontrar, tanto no Velho como no Novo Testamento, essas conversas com os espíritos. Então, vamos trazer alguma dessas passagens. Primeiro, Jacó luta com o espírito materializado. A gente vai encontrar em Gênesis, capítulo 32. O rei da Babilônia vê a mão materializada de um espírito escrever na parede. Daniel, capítulo 5. Abraão, Daniel e mesmo Saulo de Tarso caem em transe mediúnico. E aí a gente pode ver em Gênesis, capítulo 15, Daniel, capítulo 8, Atos, capítulo 9. Moisés ouviu a voz de um espírito. Aí a gente vai encontrar em Êxodo, capítulo 19. O rei João recebe a comunicação escrita pelo espírito do profeta Elias. Crônica 2, capítulo 21. E o profeta Elias recebe alimentos colocados ao seu lado no deserto por um espírito. Reis 3, capítulo 19. Os apóstolos de Jesus viram línguas de fogo produzidas pelo Espírito da Verdade. Atos, capítulo 2. E não só Jesus, mas os seus discípulos também operaram curas de inúmeras moléstias incuráveis, de doenças de nascença, etc. Então, por meio da imposição das mãos, né, através de objetos magnetizados, ou mesmo à distância. Aí nós temos Atos, capítulo 19, capítulo 3, capítulo 14, Mateus, capítulo 8, capítulo 10, João, capítulo 4, Lucas, capítulo 9 e 14. Bom, eu acho que já é suficiente para a gente ter essa ideia, né, do entrelaçamento desses dois mundos, do visível com o invisível. Então, nós vamos buscar outras provas. Por exemplo, no seio da igreja. Na vida dos chamados santos da Igreja Católica, a gente vai encontrar muitos milagres, né? E, na verdade, à luz da ciência espírita, eles se enquadram nesses fenômenos mediúnicos de todos os tempos. Fato, nós temos muitos exemplos, por exemplo, na vida de Francisco de Assis, da Joana d'Arc, do Antônio de Pádua e outros. Aliás, os próprios pais da igreja, quer dizer, seus mais importantes representantes, se manifestaram favoravelmente a tais fatos. Vou dar um exemplo. Santo Agostinho, ele proclamava: por que não atribuir esses fatos aos espíritos dos finados e deixar de acreditar que a divina providência faz de tudo
um uso acertado para instruir os homens, consolá-los e induzi-los ao bem. Fonte, De Cura Pro Mortius. São Tomás de Aquino dizia: o espírito, que é a ânima separata, pode aparecer aos vivos. Fonte, Suma Teológica. O cardeal de Bona assim se exprimiu: é motivo de estranheza que se possa encontrar homens de bom senso que tenham ousado negar em absoluto as aparições e as comunicações das almas com os vivos, ou atribuí-las a uma fantasia, a uma imaginação ou à arte dos demônios. Comprovando, né? Então, a fonte da distinção dos espíritos. E o Abade Poussin, professor do seminário de Nice, afirmou que ele próprio se comunicava com os seres do outro mundo, com os mortos, que lhe informavam o estado das almas. Ele perguntava daqueles que já tinham partido e ele era respondido. E a fonte é L'Espiritisme de Van de Gliese. Bom, vamos ver também entre os povos antigos, que a história antiga vem, então, trazendo para nós inúmeros exemplos. Vamos começar com os budistas, que praticavam o êxtase, entrando em contato com aqueles que já haviam partido para a pátria espiritual. E antes de continuar, eu vou trazer aqui um fato interessante que está lá no livro Transcomunicação através dos Tempos, do Hernani Guimarães Andrade, que ele diz assim: 540 anos antes de Cristo, né, quando Pitágoras regressou do Egito, ele trouxe a técnica das mesas girantes, a TCI. Então, 540 anos antes de Cristo. Só que, gente, não estava na hora, né? Elas só vão fazer efeito depois de 1855, quando Kardec vai observá-la, né? E daí nós vamos falar mais adiante. Então, ele também conhecia a lei da reencarnação. Então, vamos continuando. Num dos livros sagrados do hinduísmo, no Bhagavad Gita, lemos que os que praticavam o bem estudavam a lei e adquiriam a possibilidade de conversar com as almas que os precederam na grande viagem rumo ao além. As pitonisas são consultadas nos oráculos dos gregos, não só pelo povinho, mas também por políticos importantes, no caso Alexandre Magno. Platão aceitava tal comunicação, como a gente pode ler no livro Banquete. E o seu mestre, famoso Sócrates, dizia-se sempre acompanhado de um demônio, ou seja, um espírito que o orientava sempre. E nós vamos encontrar em Roma Bruto, Nero, Pausânias, Plínio, entre outros, que tinham contato com os desencarnados, eles viam, ouviam, né, ou diretamente, através de concurso de médiuns. E aí nós vamos dar um pulo na história. Nós vamos, então, para o período espirítico, que foi chamado assim pelo Charles Richer. É aquele momento em que vão começar a aparecer os fenômenos em Hydesville, com as irmãs Fox, né? Então, a partir de 1847, 1848, né, os fenômenos das batidas. E os fenômenos só aconteciam quando essas meninas estavam. Então, aquilo foi, né, um alvoroço. Então, a gente sabe que as pessoas do lugar começaram a fazer uma ligação, né? Tantas batidas com a tal letra, e tiveram como fazer a comunicação. Inclusive, esse espírito, ele se comunicou que lá embaixo daquela casa, na adega, ele tinha sido enterrado vivo. E eles lá encontraram a ossada dele. Mas isso aqui não é de espantar, não, porque se você for ler a Revista Espírita, você vai encontrar inúmeros relatos feitos por Kardec dessas batidas. Desde 1600 e pouco é descrito, batida, 1700, tem muitos e muitos relatos. Aí a gente vê, aconteceu em Hydesville, em 1848, para depois vir os fenômenos da mesa girante, porque já estava para sair a doutrina espírita. Bom, na França também vai aparecer o fenômeno
das mesas girantes, mas nós vamos ter algumas personalidades que conseguiam se comunicar com os chamados mortos. Exemplo, Victor Hugo, que através da transcomunicação ele teve contato com os espíritos de Shakespeare, Molière, Galileu e outros, né? Bom, e aí nós vamos falar de 1854, quando Kardec ouve pela primeira vez as mesas girantes, né? Mas ele relutou um bocado até que em 1855 ele foi ter contato, né, com o fenômeno. E nessas reuniões ele começou, então, os seus estudos sérios, né, de espiritismo. Como ele disse bem claro, menos ainda por revelação, mas mais por observação. A gente tem que lembrar que ele era um homem, um cientista, né? E ele aplicou rigorosamente o método científico positivo nas suas investigações. Portanto, a transcomunicação naquela fase inicial se desenvolveu de maneira metódica, graças à atuação de Kardec. E ele nos deixou o seguinte: compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que eu ia empreender, percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que procurar em toda a minha vida. Então, a gente vai lembrar que Kardec realmente ficou maravilhado. Enfim, as respostas às minhas indagações. Porque a gente sabia, antes da doutrina espírita, quantos homens ficavam a pensar o que a gente está fazendo aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai, e, no caso, né, o indivíduo desencarnou, vai para baixo da Terra, então, tem sentido? Não. Então, Kardec, quando vai estudar a doutrina espírita, e ele entende, então, que a comunicação era feita pelos espíritos que já tinham desencarnado, ele, então, diz que, enfim, as respostas às minhas indagações, porque aí você vai entender que você não está vindo a primeira vez, né? Você já veio de outras vidas, vai continuar vindo até você conseguir o seu objetivo. Continuando ele aqui. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com maior seriedade, ser positivista e não idealista, para não se deixar iludir. Então, logo Kardec percebeu que os espíritos não eram mais do que a alma dos homens que já tinham partido e que eles não tinham nem plena sabedoria, nem ciência integral, né? Então, disse ele, conduzi-me, pois, com os espíritos como houvera feito com os homens. Então, finalmente, em 1857, depois de minuciosa pesquisa, sai a primeira obra, né, da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E ele relatou o seguinte: foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho, da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas no ciência da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Então, a gente vai ver a sabedoria de Deus, né? Porque o Espírito vai aparecer num país de credibilidade cultural e através de um homem de ciência. E antes da gente falar do Livro dos Médiuns, eu vou trazer uma coisa que também é muito interessante. Olha, a doutrina espírita sai em 1857 na França. Mas aqui, no Brasil, em 1853, os jornais brasileiros, lá na Bahia, lá em Salvador, elas já eram, havia nos jornais o informe das reuniões mediúnicas familiares. Olha lá, 1853. E vai sair a doutrina em 57, né? 4 anos depois. E o livro aí foi já tinha essa divulgação aí, né? Das reuniões das famílias. Agora a gente imagina, em plena Bahia, com todas aquelas igrejas, né, o forte que era o catolicismo. Então, depois, em 1860, é que chega o Livro dos Espíritos aqui.
E aí, o que Olímpio Teles de Menezes, que foi ele que trazia a notícia nos jornais, ele passou a traduzir, a partir de 1860, também nos jornais, a doutrina espírita. Né? Então, o primeiro livro espírita publicado no Brasil chamava-se Os Tempos São Chegados, em 1860. E em 1865, se criou o primeiro grupo espírita oficial na Bahia, assinado por Dom Pedro II. Né? A gente sabe que tem histórias, né, da família real. Então, ele permitiu o primeiro centro espírita em 1865. Então, agora, continuando a obra de Kardec. Em 1861, sai o Livro dos Médiuns, né, que é uma obra excelente, né? Ele fez bastante pesquisa, né? E aí está de forma didática, né? E satisfatória para a época, mostrando os fundamentos da transcomunicação, né? A comunicação feita entre encarnados e desencarnados é uma transcomunicação. Embora tenha sido elaborado há quase um século e meio, o Livro dos Médiuns deveria ser previamente bem conhecido por aqueles que pretendem praticar a transcomunicação, seja ela mediúnica ou a instrumental moderna, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu lembro, né, que a Ivone do Amaral Pereira tinha o Livro dos Médiuns, né, a sua cabeceira, e que todo o trabalho mediúnico que ela fazia, ela sempre estudava. E o que a gente sabe é que quem quer fazer um trabalho sério, mediúnico, tem que estudar toda a doutrina, mas tem que enfatizar aí o Livro dos Médiuns. Em um dos números da Revista Espírita, editada por Allan Kardec, nós vamos encontrar a previsão acerca da transcomunicação eletrônica. Ela foi feita pelo espírito de Gutenberg, através do médium Lemaire, em 1864. Então, o médium recebeu o espírito de Gutenberg falando que, para o futuro, nós teríamos a transcomunicação eletrônica. O trecho em questão referia-se às impressões das comunicações mediúnicas. Então, ele disse o seguinte, Gutenberg, né? Porque quando apareceram as comunicações, havia uma certa dúvida até que ponto seria realmente a comunicação do espírito, até que ponto teria alguma participação anímica do médium, né? Então, o Gutenberg disse o seguinte, o espírito dele: mais tarde a eletricidade fará a sua revolução e como tudo será mudado na maneira de reproduzir o pensamento do espírito, não encontrareis essas lacunas, aquelas dúvidas, né? Por vezes lamentáveis, sobretudo quando as comunicações são lidas diante de estranhos. Então, é a revista de 1864, a revista Espírita. Então, ele deu essa comunicação dizendo que, mais tarde, viriam as comunicações eletrônicas, né, instrumentais, e que talvez essa dúvida deixasse de existir. Então, agora nós vamos para outro período científico, também assim chamado por Charles Richer. Então, nesse momento, foi marcante, por quê? Porque a doutrina espírita, ao sair, lá na Inglaterra, em 1872, a Inglaterra contrata William Crookes, o seu mais eminente físico e químico, para provar que tudo que a doutrina espírita trazia era mentira. Bom, aí o William Crookes, cientista que era, encontrou uma médium, a Florence Cook, e aí o que ele fez? Inicialmente, ele a colocava sentada na cadeira, várias correntes de ferro e vários cadeados para ela ficar completamente imóvel, chamavam personalidades ilustres e começou, então, os fenômenos mediúnicos, que no início eram mãos luminosas, objetos que se movimentavam, até que, através da Florence Cook, se materializou um espírito, que é a Kate King. Então, com a materialização da Kate King, as pessoas podiam tocá-la, ao escutar os seus batimentos cardíacos, né? Abraçá-la, fotografá-la à luz do dia. Então, ele chegou a um ponto em que
Florence Cook chegava, depois não precisava mais amarrá-la. Então, ela chegava, ele pesava, botava no quadro e durante o fenômeno da gente, me ajuda aí. Da corporação. Não. Fala aí para mim. Fugiu a palavra. Na hora que ela se materializou, na hora da materialização, aí ele pesava uma e outra, somando, dava o peso inicial. Então, por A mais B, ele provou que realmente a doutrina espírita estava falando a verdade, que a morte não existe. E aí, quem quiser ler esse livro, ele é bem pequenininho, fininho, Fatos Espíritas, do William Crookes. Então, a gente vai ver que, através dessa comprovação do William Crookes, o pessoal teve a certeza de que a vida continua após a sepultura. Outro fenômeno importante que a gente pode citar é a xenoglossia, né? Que é a comunicação mediúnica numa língua que é estranha ao médium. E aí a gente tem vários exemplos do Divaldo, né? Divaldo, lá no exterior, fez muito disso, principalmente nos Estados Unidos. Então, o conceito científico atual parece manter a mesma incredulidade. Por mais que as coisas apareçam, ainda muita gente duvida, né? Então, nota-se o seguinte, que fora dos ambientes científicos ortodoxos, pode ocorrer grandes transformações. Estão surgindo em áreas de investigação ainda não reconhecidas, né? Mas que vão sendo incorporadas à ciência dita oficial. Então, vamos ver quais são os fenômenos. Experiência de quase morte, né? Então, até aqui no anuário de 2014, olha, uma boa leitura se fazer anuário espírita, que a gente descobre uma opção de coisa. Então, aqui traz a notícia de que o médico Alexander III, 25 anos antes de 2014, ele passou pela experiência quase morte. E ele descreve tudo o que aconteceu com ele. Ele fez uma entrevista com uma jornalista, Mônica Tarantino, e se chamava 7 Dias em Outro Mundo, que foi publicada pela revista Isto É. Então, ele traz aqui a experiência dele, constatando a mesma coisa que o William Crookes, né? Então, essa é a experiência quase morte. As pessoas estão em coma, né? Temos a experiência fora do corpo. Quando se faz transporte, viagem astral, aí as pessoas vêm relatando, né, que viram. Visões dos moribundos em leito de morte. Gente, a gente tem esse costume, né, de ver que uma pessoa está doente, já está bem com idade ou muito mal, aí começa a ver o pai, a mãe, o avô, aí a gente fala, bom, está chegando a hora, né? Só que isso não é, nada no espiritismo é forma. Eu tenho uma amiga que a tia dela estava com uns 80 e poucos anos. Aí começou, estava bem ruinzinha no hospital, começou a ver a avó, não sei quem, aí o pessoal falou, bom, está na hora. Viveu mais 20 e tantos anos. Era só uma visita, não era para recebê-la no mundo espiritual. Mas aí a visão dos moribundos também é outra comprovação. Casos que sugerem reencarnação, as pessoas fazem regressão de vidas passadas, relatos, e muitos desses relatos são comprovados. E a transcomunicação instrumental, que a gente vai ver daqui a pouco, através de instrumentos. Então, nós podemos também trazer outra informação, que para os investigadores do século XIX, eles estudavam manifestações objetivas, compreendendo movimentos de objetos físicos, os ruídos insólitos, os ectoplasmas e a transcomunicação mediúnica. Assim mesmo, essa transcomunicação mediúnica era aceita, mas tinha uma dúvida, até que ponto poderia haver o animismo do médium. Com o passar do tempo, novas pesquisas e novas experiências foram sendo feitas. Então, com o desenvolvimento da doutrina espírita, os bons espíritos não precisavam mais das mesas girantes, não precisavam das pranchetas, de barulho, nem cestinha, né? Porque aí o pessoal já foi se habituando através desses fenômenos, né?
a ter o entendimento que a vida continua. Do século XIX para o século XX, os investigadores foram induzidos pela espiritualidade a ter a transcomunicação no plano espiritual através de instrumentos, para ver se realmente diminuía essa dúvida. Então, nós vamos ver um fenômeno interessante, que muitas pessoas nunca ouviram falar, das cartas cruzadas. Foi no início do século XX. Então, por volta de 1900, 1905, um grupo de pesquisadores espíritas, né, que acreditavam, né, na sobrevivência da alma, combinaram o seguinte: quando eles desencarnassem, eles iam mandar mensagens, cada um num ponto bem distante do outro, e que não finalizasse a mensagem, ela ficar sem entendimento. Então, o que acontecia é o seguinte: depois, né, de um tempo, isso foi feito de 1900 a 1905, eles estavam estudando, se propondo a isso. E aí, quando eles foram desencarnando, foram fazendo essas cartas. E aí, a partir de 1901 e 1932, essas correspondências começaram a ser juntadas. Então, vamos dizer, uma nos Estados Unidos, outra com o Brasil, que não tinha nexo nenhum, juntava com a outra, aí se tinha, né, um teor que trouxesse entendimento, né? Então, foram feitas essas cartas cruzadas durante 31 anos, de 1901 a 1932. E existe um volume muito grande desse documentário que foi colecionado pela Sociedade Espírita. Então, o que a gente deduz desses fatos é que o plano espiritual vem tentando sistematicamente comunicar-se com as criaturas humanas vivas, né, entre aspas, né, e para nos alertar acerca da realidade da sobrevivência da alma. Então, a gente vai ver que realmente começou a vir esses instrumentos para tentar diminuir essa dúvida, né? Então, nós vamos para esse período da transcomunicação instrumental, que a gente pode dizer TCI. Então, a comunicação mediúnica seria ideal para a captação das mensagens através do médium. Mas, por problema que surgiu com a dúvida da interferência do médium, né? Então, passou a se usar essa transcomunicação instrumental. Então, a gente vai ver que também, apesar de ser utilizada a transcomunicação instrumental, as dúvidas continuaram. Por quê? Nós íamos ter mensagens que estavam aí. Por exemplo, numa televisão, aparecia o espírito, ele dava a mensagem, mas nem sempre a mensagem tinha um teor elevado de conhecimento, de qualidade. Então, né, aí não compensava, né? Então, a transcomunicação instrumental exige ainda maior cuidado na sua análise e avaliação. O espírito está lá, você está vendo o espírito, fala, por exemplo, pela televisão, mas o teor da mensagem dele. Aí tem sempre que se usar o crivo da razão, como dizia Kardec, porque isso em qualquer comunicação, porque as pessoas, às vezes, ficam envaidecidas, né, pelos nomes dos mensageiros, vamos dizer, quem está dando a comunicação, e aí pode ser que aquela comunicação fuja completamente da doutrina espírita. Então, para nós espíritas, não importa o nome de quem está mandando, mas sim o teor do que vem, né? O prévio estudo das obras de Allan Kardec será útil àqueles que irão tentar essa prática da transcomunicação instrumental. Assim que ocorreu o advento do uso prático da eletricidade, como disse Gutenberg, foram inventados vários sistemas sofisticados destinados à transcomunicação instrumental, se utilizando, então, recursos da eletrotécnica. Nessa fase surgiram sistemas que combinavam as faculdades dos médiuns de efeito físico com aparelhos sensíveis.
capazes de acionar eletricamente máquinas de escrever, aí elas escreviam, né? Aí impressoras, outras modalidades de registro. Tais engenhos deveriam, então, trazer essa comunicação sem intermediação do incentivo. Mas é aquilo que eu falei, muitas vezes não tinha, assim, nada, vamos dizer assim, de consistente naquela... Eram mensagens pueris, né? Então, a eletricidade acionaria os mecanismos registradores de comunicação que era fornecido pelos espíritos. Teve realmente um aparelho que proporcionou essa comunicação direta dos espíritos, sem intermediário mediúnico, que foi o dinamastógrafo, em 1911. Mas não deu certo também, não. Não foi aprovado. A Revista Espírita publica, em 1925, o Ernesto Bozanos fala sobre isso, que ele diz assim, que sempre se tentou a comunicação direta dos espíritos por meio de aparelhos sem interferência mediúnica. E o fenômeno da voz direta foi diversas vezes aproveitado em comunicação com os primeiros aparelhos eletrônicos, como microfone acoplado em fones de ouvido. Mas tinha necessidade do médium para provocar voz direta. Então, né? Então, vamos ver tentativas de transcomunicação sem o médium humano. Aqui no Brasil também foram realizadas essas tentativas para obter uma comunicação com os espíritos sem uso de aparelho. Destacamos dos pesquisadores o saudoso espírita Cornélio Pires e Próspero Lapagesse. Bom, por volta de 1930, Cornélio Pires, orientado pelos próprios espíritos, ele iniciou, então, a construção de um dispositivo eletrônico destinado à comunicação espírita, independente de médios. Mas aí começou a complicar, porque nós não tínhamos tecnologia para fazer, né, o que eles estivessem ditando. Então, começou a não dar certo, porque a gente precisava, né, de instrumentação sofisticada, equipamentos que tivessem a altura, então não deu para fazer isso. Então, a transcomunicação mais avançada surgiram graças à intervenção da tecnologia dos parceiros do além. Eles vieram nos ajudar, necessitando de ajuda deles para alcançar, então, esse objetivo. Sabemos que pode haver uma transcomunicação por telefone, espontaneamente. Então, vou trazer o exemplo aqui de que ocorreu em 1923. Coelho Neto, nosso escritor, estava na sala, o telefone tocou, ele atendeu, era a neta dele querendo falar com a filha, a neta desencarnada, né? E aí ele se tornou espírita. E a gente sabe, em 1923, nós tínhamos já telefone no Brasil, porque em 1876, por aí, né, Dom Pedro II foi, agora esqueci qual a cidade lá nos Estados Unidos, onde Grambel estava apresentando o telefone. Era uma feira de ciências, era a apresentação do telefone. E Dom Pedro II foi até lá, e tem uma frase famosa, ele pega o telefone e fala, esta coisa fala, e comprou 100 aparelhos. Então, a partir de 1800, antes do final do século, nós tínhamos telefone aqui no Brasil, graças a Dom Pedro II. Então, eu, repetindo, em 1923, né, Coelho Neto recebe a ligação da sua neta, querendo falar com a sua filha. É interessante que eu fiz essa palestra aqui uns 16 anos atrás, em alguns centros. E numa dessas vezes eu levei uma amiga. Quando eu contei isso aqui, ela falou, isso aconteceu comigo. Ela estava na sala, tocou o telefone, ela atendeu, era a irmã dela desencarnada. Quando ela ouviu a irmã, ela desmaiou. Aí a outra pegou o telefone rápido, e aí a desencarnada pediu para que eles levassem a outra irmã com urgência
no hospital, porque senão ela ia desencarnar. Deu tempo de salvar, né? E as coisas são muito engraçadas, né? Porque eu já passei por uma experiência muito interessante. Quando já morava aqui em Juiz de Fora, quase todo final de semana eu tinha que ir para o Rio, porque a minha filha queria ver os primos, as amigas. Então, numa das vezes, estava só eu e ela na linha vermelha, o rádio estava baixinho. Aí uma voz se sobrepôs e falou que ia encontrar determinada pessoa no shopping X, porque eles iam sempre para o shopping X. Aí a gente olhou assim, né? Mas a gente não estranhou, não, porque ela escutava, já tinham vários fenômenos aqui em casa, a gente já era espírita há muitos anos. Aí a minha filha falou assim: não quero ir para o shopping X, não quero encontrar essa pessoa. Fomos para o Y. Adivinhe? A pessoa deixou de ir no X, foi no Y. E o encontro aconteceu. Então, as comunicações são interessantes, né? A gente tem que prestar bem atenção. Mas nós temos a mais antiga comunicação por telefone no Brasil, que ocorreu em 1917. E essa comunicação ela consta no livro do Oscar Dargonel, intitulado Vozes do Além pelo Telefone. O livro saiu em 1925 e relata a primeira comunicação por telefone em 1917. E ele relata o seguinte, o Dargonel: a minha pergunta, os espíritos responderam que falavam das caixas de distribuição, fazendo eles própria ligação e pedindo ao telefonista que fizesse a ligação. Era assim que era feita. Então, atualmente, verificamos que a transcomunicação instrumental pode ser realizada de diversas formas, pois, além do telefone, a gente tem aquelas antigas fitas magnéticas, computador, rádio, TV, secretária eletrônica. Eu tenho uma coisa muito interessante que aconteceu até antes da pandemia. Tinha uma amiga que ela estava se comunicando por telefone com uma pessoa da família. Estava na casa da irmã dela, estava comunicando com o filho na casa deles. Ela viu um espírito passar assim, mas até aí ela via mesmo, né? Estava escrevendo a mensagem no celular, foi ao banheiro e deixou ali. Quando ela voltou, aí tinha uma comunicação, falando exatamente do que ela estava fazendo, porque ela estava fazendo uma campanha para cadernos e lápis de cor. Então, o espírito estava falando que uma pessoa conhecida dele ia ser beneficiada e estava dando parabéns para ela pela iniciativa de ajudar. Então, a mensagem estava bem clara. E aí eu fui, 2 dias depois, eu e minha irmã fomos lá levar para ela os cadernos e os lápis de cor que as pessoas tinham doado, e o meu carro estava assim, na descida. E nós ficamos aqui, nos fundos do carro, o carro todo trancado. Então, ela estava mostrando o que aconteceu, que ela mostrou no centro espírita, uma pessoa, para vocês verem como as coisas são, uma pessoa ilibada, espírita há muitos anos, fazendo muitos trabalhos bacanas, as pessoas do centro dela não acreditaram. E ela, não acreditaram na mensagem. Aí vai ela mostrar para nós a mensagem, né? E quando a gente estava vendo a mensagem, teve um barulho. Aí a gente olhou assim para o chão, nós vimos um negócio correr, aí nós chegou a pegar uma moeda materializada, porque era impossível, nenhuma de nós estava com carteira, nenhuma de nós estava com moeda, o carro fechado, aí a moeda correu, a Iná pegou, e a gente, nossa, uma materialização. Mas por que eu estou contando isso? Tem um objetivo. Ela voltou para contar sobre aquela comunicação e que ocorreu com a gente. E nós éramos praticamente trabalhadoras desse outro centro aí, né? Fazendo palestra há muitos anos, conhecidas deles, eles continuaram não acreditando. Eu só estou cantando isso para a gente ver o que é a postura de um espírita. Ela tinha 2 opções. Ou bater de frente com ele, vocês estão me chamando de mentirosa? E daquele furdunço. Ela lembrou logo do que aconteceu na casa espírita.
que ela fez? Calou, preferiu não discutir e o fenômeno aconteceu. Foi uma transcomunicação que aconteceu com ela e ainda por cima o fenômeno da materialização. Então, eu aproveitei para a gente chamar a atenção da postura do espírito. Entre ter razão, calar e deixar a coisa rolar, vamos fazer essa opção. Continuando, então, aqui. Então, nós temos também esforços aqui. Nos Estados Unidos, houve um aparelho que tinha uma comunicação direta com os espíritos, que era o Spiricom, mas também acabou não dando certo. Aqui nós temos também a Associação Nacional de Transcomunicadores, que aí fazem muitas experiências. Na época, em 1992, você estava sob a direção da Sônia Rinaldi, que continua fazendo as pesquisas, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: o espiritismo está tomando corpo. Nós temos aí várias páginas, né, da internet, o antigo Orkut, né? A gente vê também já em Facebook, nossas palestras que vão, né, no YouTube, revistas, televisão, estão sendo realmente bem divulgados, né? Então, a gente não pode esquecer que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né? E que se iniciou na França, porque ela era mais desenvolvida intelectualmente, então, para ser dada credibilidade, e nas mãos de um cientista, um professor, pedagogo e astrônomo, que era Allan Kardec. Jesus escolheu seus missionários, como fez com Pedro, né? A gente tem que entender, Pedro foi a pedra fundamental da igreja, mas não aconteceu papado desde Pedro para cá, porque a igreja só vai ter corpo depois do Concílio de Trento, se não me engano, 325. Ele só foi um símbolo, né, do cristianismo, como se fosse a pedra angular, né? Então, Kardec vai continuar essa missão de Pedro, né, fazendo reviver o cristianismo numa base mais pura e verdadeira, fundamentado na Igreja de Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Então, a gente sabe que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É o caminho que Jesus nos ensinou, porque ele disse claramente: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, depois de despontar na França, o Espiritismo vai se deslocar fortemente para o Brasil, que, segundo, né, Humberto de Campos, foi escolhido para ser pátria do Evangelho. Então, a gente vai ter, reencarnando em terras brasileiras, missionários de amor, como o Divaldo Pereira Franco, que faz aniversário amanhã, 96 anos. Passei ele na frente do Chico por causa do aniversário. E aí a gente vai ter a mediunidade do Chico Xavier, né? Que nos legou mais ou menos 450 livros, né? Trazendo a continuidade dos estudos, né? Através da obra do André Luiz, mostrando para nós como é o mundo espiritual, né? Então, ele nos conta minuciosamente como é esse plano espiritual, né? No qual ele se encontra, né? E tudo aquilo que acontece, e dos intercâmbios que acontecem entre encarnados e desencarnados. O Batelli, no Anuário Espírita, de 2005, ele chama a atenção da importância do nosso lar, isso em 2005. Aí ele falou que não era novela e que, na realidade, era uma descrição, uma atualização do Pentateuco, né? Então, a gente também tem uma obra muito importante do Emmanuel, né? E tem tantos médiuns aí, né? Psicógrafos, falei errado, que se mostram, então, essa realidade espiritual para nós. Então, o que a gente sabe que é muito importante, da gente ter a noção de que, para nós fazermos a nossa reforma íntima, a nossa modificação para melhor, nós temos que mostrar que somos cristãos de verdade, aqueles que caminham traçados por Jesus, e que a gente sabe da importância de fazermos a caridade, né? Divaldo Pereira Franco, vou falar de novo, espírita baiano, grande orador, divulgador da doutrina espírita, não só no Brasil, mas como já foi em vários lugares do mundo, se não me engano,
quatro países. No Anuário Espírita 2006, nós vamos encontrar aí essa descrição das viagens do Divaldo, né? E aí a gente tem inúmeros espíritos que se comunicam com ele, principalmente a Joana de Anjos, né? Vamos falar do Raul Teixeira, Richard Simonetti, Bacelli, mas não dá para falar de todos, né? Então, vamos refletir. Espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual destinada a desaparecer no sorvedouro dos caprichos da inteligência. Espiritismo sem cristianismo não é nada, né? Foi que essas palavras são do Emmanuel, né? Foi trazido pelo lápis do Chico Xavier no livro Escrínio de Luz. Ele nos chama atenção. Então, a atenção também para a divulgação é o seguinte: nem sempre é necessário você ter o dom da palavra. Não precisa para você estudar, né? No entender do Caíba Schutel, qualquer pessoa pode pegar o Evangelho, ler e comentar, né? A gente não precisa de grandes oradores. As pessoas que apresentam as palestras fazem um estudo, às vezes mais minucioso, mas se você não tiver ninguém que tenha feito aquele estudo minucioso, você pode fazer esse estudo, né? E aproveitar o tempo, que a gente tem que entender o seguinte: não só nós encarnados estamos aproveitando, os desencarnados também são levados para escutar aquele assunto que vai ajudá-los no crescimento espiritual deles, no entendimento, né? Então, o mais importante, como nos disse Emmanuel, é viver intensamente no nosso dia a dia os caminhos traçados por Jesus, seus ensinamentos. Que a gente poderia dizer, ele nos fez entender que a importância de perdoar 70 vezes 7, cada ofensa, ser pobre de espírito, ser manso e pacífico, ser limpo de coração, ser misericordioso e amar ao próximo como a si mesmo. Porque o amor sintetiza o evangelho. E quando a gente ama o próximo como a si mesmo, é o momento que a gente vai estar amando a Deus. Então, eu vou trazer aqui do livro A Viagem Espírita, de 1862, editora Clarim, que as palavras do Kardec foi o seguinte: muitos poderiam rir das nossas crenças, na doutrina espírita, mas jamais poderão rir quando virem homens transformados. Porque, se nós entendermos bem a proposta da doutrina espírita, conseguiremos nos transformar. E, para a gente terminar, eu vou trazer aqui do livro Espírito da Verdade, do Espírito Hilário Silva, uma história que aconteceu na França no tempo de Kardec. Ele diz assim: houve um livreiro que mandou para Kardec um livro ricamente encadernado, e onde narrou na dedicatória que estava quase para se suicidar, quando ele ia pular da ponte do Rio Sena, ele tocou em algo que caiu no chão. Era o livro dos Espíritos. E estava escrito na folha de rosto: este livro salvou a minha vida. Curioso, ele leu o livro e, quando ele o remeteu a Kardec, todo encadernado, colocou: salvou a minha também. Emocionante, né? É uma coisa bacana. Então é isso aí, a gente queria dar uma pincelada, né, de 166 anos de espiritismo, 166 anos de luz, essa trajetória, então, de ensinamentos que nos deixam claro que sempre teve comunicação de encarnados com desencarnados, nunca estivemos abandonados, estamos sempre sendo ajudados, né, intuídos, mesmo aqueles que não são médios assim, né, todos somos médios, mas alguns são mais evidentes do que outros. Então, a gente tem que entender que, através dessas comunicações, eles vão mostrando para nós o caminho, fazendo para que a gente entenda bem tudo que Jesus deixou para nós, para nos dar o quê? A possibilidade da nossa transformação, a nossa reforma íntima, para que a gente possa realmente agora, nesse momento, acompanhar a mudança do planeta de provas e expiações para a reencarnação. Então, é isso que eu queria trazer. Muita paz e muita luz para todos nós, e obrigada.